Vamos abrir o Santo Livro. Jeremias. Jeremias está depois de Provérbios, depois de Isaías, fica antes de Ezequiel, de Daniel, de Oséias. Talvez isso possa te ajudar. Encontrando o livro, encontre o versículo de número 15. Jeremias, capítulo 3. Encontrando o livro, encontre o capítulo e depois o versículo. Enquanto você encontra, Jeremias morreu apedrejado, foi assim que ele morreu, numa cidade chamada Táfnis, no Egito. Morreu pelos judeus, morreu a pedradas. E quando ele diz lá no capítulo 1, e disse: eis que não sei falar, porque sou uma criança. Quando ele falou isso, ele tinha 23 anos de idade. Ele, quando disse eu sou uma criança, não estava falando da idade, falava da inexperiência. O que eu quero te falar hoje, a palavra de hoje, é uma palavra bem forte. É igual você ir lá no restaurante e pedir uma feijoada com pimenta. Mais ou menos isso aqui. Não é sopinha, não. É coisa para obreiro mesmo aqui. Então, se tiver, se é daquele tipo de pessoas que diz, essa palavra não devia falar assim. Dá tempo para você sair ainda. Dá tempo para você ficar lá fora, daqui a pouco acaba. Né? Porque nós vamos falar aqui hoje, talvez você não vai gostar muito. Mas é porque o próprio que falou morreu a pedradas. E o que ele disse aqui, vamos contar até 2 e vamos ler isso aqui. 1, 2. E vos darei pastores segundo o meu coração, que os apacentem com ciência e com inteligência. De novo. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém. Toma assento, por favor. Pastores segundo Deus, ou obreiros segundo Deus. O texto que lemos diz que Deus falando através do Jeremias, Deus dizendo que daria pastores segundo o seu coração. Eu começo fazendo uma pergunta aos senhores. Alguma vez Deus deu alguma coisa ruim para alguém? Alguma vez Deus deu alguma coisa que não presta para alguém? Você já leu na Bíblia lá? Eu já li a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse algumas vezes. Mas não encontrei ainda Deus dando alguma coisa que não prestasse para alguém. Alguma coisa inútil. Deus deu alguma coisa dessa? Claro que não. Alguma coisa estragada, prejudicial, sem valor? Não.
Vos darei pastores segundo o meu coração. O que é que tem no coração de Deus? O que é que pode se esperar de quando a gente fala coração de Deus, o que é que se espera? Agora, aqui o texto diz que Deus dá pastor segundo o coração dele. Deus dá pastores para a sua igreja segundo o seu coração. Isto é profundo. Profundo. Por quê? Porque isso nos faz entender que a igreja tem um valor muito alto, um valor muito grande. Além de dólar, além de prata, ouro, pedras preciosas, ou qualquer outra coisa que você possa entender de valor. A igreja está muito acima disso. Por isso você lê lá em Timóteo, capítulo 2, o segundo livro, versículo 15, quando o apóstolo fala para um obreiro chamado Timóteo, capítulo 2, e versículo 15 do segundo livro, procura apresentar-te a Deus, Timóteo, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, Paulo diz, você procura apresentar-te aprovado. Ou seja, Deus não aceita meia boca. Deus não aceita nada como diz lá na obra, né? Se é o quê? Eu sou meia colher. Não, você tem que ser pedreiro. Tem que entender da coisa. Saber segurar a colher. Não é a metade da colher. Né? Agora, qual é o critério de Deus para aprovar alguém? Porque ele está mandando ser aprovado. Qual é o critério para aprovar? Você quer saber? Vai apertar um pouquinho. Quer ainda? Aí diminuiu o número que queria. Mas vamos ver aqui. Primeira carta, Timóteo. E eu gostaria que colocasse aqui na tela, se puder, porque isso aqui todos nós que queremos trabalhar na obra de Deus, versículo 12, primeiro capítulo 1, verso 12. Todo mundo que trabalha na igreja precisa decorar esse versículo aí. Esse aí tem que decorar. Porque a razão dos fracassos das nossas igrejas está em obreiros que não preenchem esse requisito aí. Ou aqui. Eu estou falando ali porque está na minha frente um aqui. Mas o que está aqui em cima aqui? Vamos interpretar esse versículo aqui. Que a minha vontade hoje é que você vá embora até, se for preciso, nervoso comigo. Não há nenhum problema. Desde que você mude de vida. Já passei aquela fase de estar querendo um aplauso, gente me dando tapinha nas costas, isso já passou. Não é possível que um homem acima de 50 anos ainda está nessa ainda. Mas não dá mais não.
Eu não penso mais nisso. Eu não, francamente. Cheguei a uma fase da vida que se alguém me elogiar, eu digo, oh, se falar mal, eu falo, tá, você tem razão, velho. Eu estou desse jeito aí. Descobri que eu não sou lá essas coisas. E também não sou tão ruim assim como pareço. Aliás, eu não sou nem tão bom como dizem, e nem tão ruim como pareço. Eu sou gente como todo mundo é. Né? Vamos lá. 1, 2. E dou... Deixa aí, irmão. Vamos interpretar o que está escrito aqui, irmão. O apóstolo está orientando um outro obreiro e está dizendo para ele assim, ô Timóteo, dou graças ao que me tem confortado, vírgula, a Cristo Jesus nosso Senhor, ou seja, quem está me confortando é Cristo Jesus nosso Senhor. Vírgula. Porque me teve por fiel, vírgula, pondo-me no ministério. O que isso significa dizer? O que isso quer dizer? Se você está no ministério, mas não é fiel, não foi Deus quem te colocou no ministério. Se você está no ministério, mas você não é fiel, você pode estar no ministério por apadrinhamento, porque teve colega que colocou você no ministério, algum obreiro sem juízo te enfiou no ministério, porque tem muito aí, pastor, gente que está na frente de igreja e que está desviado há tempos. Ele está na frente de uma igreja, mas ele está igual a Saul. Porque Saul foi muito bem 2 anos. E reinou 40 anos. Mas 38 anos na vida dele, ele reinou desviado. Fora da vontade de Deus. Então tem muita gente na frente de igrejas desviados. Essa gente coloca do lado deles, como dizem lá no direito, quem já faz faculdade de direito já deve ter ouvido isso lá, que os iguais se atraem. Dependendo do professor, ele vai te falar isso. Você tem a tendência de colocar do seu lado quem é igual a você. Né? Então, se você não é fiel e está no ministério, e tem muita gente que vive isso, eu lamento te dizer, mas quem te colocou no ministério não foi Deus. E outra coisa, você está ocupando um espaço que não é seu. Você nunca vai dar certo. Ao invés de você ser uma bênção, você vai ser maldição. Ao invés de você resolver problemas, porque obreiro é para resolver problema. Obreiro foi chamado para aperfeiçoar os santos. Ao invés de você ser um desses, que vai aperfeiçoar, você vai ser o problema. Vai causar problema. Escute. Te falo isso com temor e tremor. Temor. No ministério estabelecido por Jesus,
não tem lugar para nenhum infiel. Volto a te dizer. No ministério estabelecido por Deus, não tem lugar para nenhum infiel. Aí está a razão pela qual nós temos tantos problemas nas igrejas. Porque tem muita gente no ministério que é infiel. Quando Jesus chamou os trabalhadores, deixou muito claro, a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Por quê? Esse pouco não é em quantidade, fala de qualidade. É qualidade. Quando se olha o relatório financeiro da igreja, você é dizimista fiel? Seu nome está lá? Você recebe 4 mil reais por mês. Quanto é que o relatório está lá, o seu nome? É 100 reais, 150? Ou é os 400 reais que devia ser a sua verdade? Como é que está? Se você tiver que morrer hoje, você está pronto para chegar diante de Deus? Como diz aí, tete a tete, chegar lá, perante Ele, como é que vai ser? Fiel à mulher que você casou com ela, você é fiel? Ou você é namorador? Tem uns obreiros namorador, paquerador. Ele não consegue abraçar outro irmão, mas as irmãs ele consegue abraçar. Beijinho do lado, beijinho do outro, só para as mulheres. Tem que fazer igual os irmãos lá da congregação. Tem que beijar os machos também. Já que você gosta de beijar, beija também, os homens. Aliás, um dia eu fui na congregação, foi uma luta, porque eu não tinha costume de beijar homem. Acabou o culto, tanto beijo que eu levei, que eu falei, gente, aqui eu não volto mais. Eu acho que eu vou ficar na Assembleia de Deus mesmo. Você é fiel à sua mulher? A senhora é fiel ao seu marido? Ou a senhora também gosta de dar uma piscadinha de um lado, de outro? No WhatsApp, nas mensagens que manda? É só o que deve falar ou você coloca alguma pitadinha, algum venenozinho, para que se a coisa der uma brecha, você diz como alguns dizem. Se cair na rede é peixe. Você pensa assim também? E se for sua filha? E o malandro do outro lado lá pescou, você vai gostar ou não? Você é fiel ao ministério que te chamou, te colocou, te consagrou? Ou você é do tipo que o Brasil vai jogar domingo, 5 da tarde, e vai terminar o jogo 6:45. Você chega depois da hora porque você estava vendo o jogo. Você estava lá de olho nos perneta lá. Os homens da calça curta, correndo atrás de uma bexiga, e você lá que nem um besta, olhando para lá e reclamando, dando murro no sofá, porque, afinal de contas, o gol não saiu. Aí você chega no culto depois da hora. Como é que foi domingo agora? Você esteve no culto, ou não foi por causa do jogo? E é fácil você falar qualquer coisa para quem está sobre você, qualquer mentira, você já está acostumado que você mente já, normalmente. Com a desculpa qualquer. E você chega na igreja e quer cantar, você quer ensinar, se mandar você prega, você revela, que a coisa mais fácil que tem é revelar. O difícil é curar a pessoa, revelar é fácil. Quer dizer, eu recebi um dia um obreiro numa congregação nossa, ele veio de uma igreja dessa, que a turma gostava de revelar, ele falou assim, Aurélio, eu oro por revelação. Eu falei, como é que é a revelação, irmão? Eu
Por exemplo, tem aqui um monte de gente aqui. O povo, uma doença que todo mundo tem, dor de cabeça. E eu falo assim, aqui tem 3 que tem dor de cabeça e sofreu essa dor, esse dia de hoje ainda teve dor. Levanta a mão para ele. Levanta a orelha, pelo menos 10. Você chama os 3, está resolvido. Então, tem esses malandros aí. Tem a revelação de Deus, claro, existe. Mas tem muito malandra por aí, iludindo os altários. Que é para vir para um culto de ensino, culto de oração, ele não tem tempo não. Mas se falar que vai ter revelação, aí não cabe de gente dentro da igreja. Os malandros vêm, enrolam todo mundo, e fica todo mundo abestalhado. Então revelar é fácil, o duro é dar a solução. Aí eu disse para ele assim, você vai congregar com a gente aqui, só que você só vai revelar se Deus revelou. Porque se você revelar, e a revelação sua não surtir efeito, nós vamos já mandar você sumir daqui. Porque lugar de malandro é na cadeia, aqui não é lugar de malandro. Não deu um mês, ele pediu, eu quero a carta. Falei, eu não vou te dar a carta, que se eu colocar na carta que você é malandro, é perigoso a polícia te pegar lá fora e te prender. Melhor você sem a carta mesmo. Eu não vou ficar mentindo aqui, só pode estar bem com você. Te dou a carta e dizendo que você é o quê? Eu tenho que dar uma carta falando a verdade. Eu vou colocar malandro, preguiçoso, enrolado. Aí é perigoso, a polícia te pegar na rua, se pegar essa carta, você está preso. Vai sem carta mesmo, é melhor assim. Você é fiel ao ministério que te consagrou? O dia de culto você fica vendo novela. A senhora que foi consagrada para o ministério. O senhor que é consagrado para cuidar da igreja, ajudar a cuidar da igreja, ajudar o pastor a cuidar da igreja. Dia de culto, você não consegue chegar na igreja? Você é fiel? Está certo esse seu comportamento? Você tem que pensar nisso. Porque quando Paulo fala para o Timóteo, ele não diz assim, Timóteo, e graças a Jesus, nosso Senhor, que me teve por ser um bom pregador, me colocou no ministério. Não está escrito isso aí. Ô Timóteo, eu fui colocado no ministério, Jesus me colocou no ministério porque eu canto bem, Timóteo. Por eu cantar bem, eu fui colocado no ministério. Não está escrito isso aqui. Ô Timóteo, eu por ensinar bem, eu sei ensinar, Timóteo. Aí Deus me colocou no ministério. Ele não falou isso. Ele disse, Deus, por me ter tido como fiel, me colocou no ministério. Fiel. O que é fiel? O que significa isso? Fiel. Inteiro. Gente que tem integridade. Gente que é confiável. Isso fala de ser fiel. Isso é sinônimo. Gente que é leal. É fiel. Gente que é sincero. Essa palavra sincero vem de sincera. Sincera, sem máscara. Isso é ser fiel. Gente que você pode confiar. Isso é fiel. Então ele diz, Deus me teve por fiel e me colocou no ministério. Agora, algum de nós acha que porque o cidadão fala bem, se mandar pregar, ele prega bem, se mandar cantar, ele canta bem, você fala, bom, vamos colocar no ministério. E a gente não olha se ele é fiel. E aí a gente quebra a cara, como sempre a gente tem sofrido. O pastor lá de Osasco, o fundador da nossa igreja, lá em Osasco, fundador não, o que deu sequência ao campo de Osasco, que começou o trabalho da Assembleia de Deus em Osasco, São Paulo.
Chamava-se Josias Batista. Nunca vi aquele pastor, porque eu acompanhei os últimos tempos da vida dele, mas nunca vi ele pregando. Não era de pregar. Eu até perguntei para os outros lá, cheguei lá, eu tinha 18 anos de idade, e depois fui colocado lá no ministério e tudo. E eu perguntei, e o pastor já está de idade? E ele, como é que ele era aqui? Ele disse, não, Aurélio, o pastor nunca foi de pregar. Nunca foi de pregar. Do campo de Osasco, onde ele era pastor, saíram alguns presidentes de campo. Osasco é um dos campos maiores do estado de São Paulo. Campos grandes em São Paulo. Osasco está entre os maiores. Igrejas espalhadas no Brasil inteiro, fruto de Osasco, Josias Batista. Ele não era grande pregador, não era cantor, não era ensinador. Mas sabe o que ele era? Deu para entender já o que eu estou dizendo? Ele era o quê? Era fiel. Era um homem fiel. Irmão, a igreja não está precisando, meu amigo, de gente que prega muito, não. Gente que fala, gente que grita, gente que canta. Isso aí tudo isso é bom, irmão, é bom. Mas sabe o que muda mesmo, meu irmão? Sabe o que precisa mesmo? É gente fiel, meu amigo. Sabe? É gente que você pode contar com ele, entendeu não? Hoje choveu, você fala, a irmã fulana, o diácono fulano, o cooperador ciclano, o pastor fulano, o presbítero tal, está chovendo aí, fica tranquilo, ele vai chegar, pode contar com ele, porque isso aí, o negócio dele é Deus, ele não está preocupado com tempo, nada não, o negócio dele é Jesus. Mas hoje nós temos alguma turma aí que se falar o Brasil vai jogar. Esquece. Porque o irmão está tão enrolado, está tão embaraçado, está tão desviado. Você não sabe se ele vai chegar, não. Pode ser que ele apareça. A parte B do versículo que Jeremias falou, diz que vos apacentem consciência. Deus vai dar pastor que apacente consciência e com inteligência. Por que isso? Tem que ter inteligência? Tem que ter ciência? É porque no meio do rebanho existem pessoas de temperamentos dificílimos. Então, é preciso que esse pastor tenha ciência e tenha inteligência. Então, esse pastor vai precisar usar duas ferramentas que ele encontra lá no Salmo 23, versículo 4. Que é uma coisa chamada cajado. E a outra coisa que é chamado, como é que está escrito lá no versículo 4? A tua vara e o teu cajado me consola. O pastor chamado por Deus, que tem ciência e inteligência, ele vai precisar usar cajado e vara. O cajado, a turma gosta mais, porque o cajado é usado para tirar a pessoa do buraco. Esse é o lado bom, que a turma gosta. Mas lembre-se, você que foi chamado por Deus para ser pastor, se você não aprender e não tiver coragem de usar o cajado, você vai se dar mal. Porque tem muito pastor que quer estar bem com todo mundo. Então só sabe usar
O quê? O cajado. Mas na hora que é para dizer a pessoa a verdade, porque a vara fala de correção. E o povo que tem vontade de ir para o céu, quem é verdadeiro cristão, ele quer ser corrigido. Porque ele quer alguém que te ajude a entrar pela porta estreita. Você não pode ter medo de falar a verdade. Porque quem é sincero, ele quer verdade. Então, se você se cercar de bajuladores, você está preocupado que seja aplaudido, você gosta muito que as pessoas te paparicam, você não é pastor, você é um animador de auditório. É claro que você tem que saber usar o cajado na hora certa. Porque se for na hora de usar o cajado, você usa a vara, aí você mata o que está dentro do buraco. Mas se por outro lado você usar o cajado, eu inverti a coisa, não? Tá certo? Usar o cajado na hora de usar a vara, não vai dar certo também. Certa feita, um pastor novo assumiu um rebanho para cuidar. E aí? Começou a perceber que estava faltando algumas ovelhas. Ele foi lá, contou as ovelhas, ele assumiu o lugar de um pastor mais antigo e começou a perceber que lá no rebanho dele estava faltando algumas ovelhas. Ele foi lá, contou as ovelhas e disse, bom, está faltando. Daqui 3 dias vai lá e conta de novo, faltou mais. Desse jeito vai acabar. Então, ele foi lá naquele pastor velho, mais antigo, e disse, pastor, me diz o que é que eu faço. Eu percebo que lá no rebanho, a cada dia está diminuindo. Diga para mim, como é que eu descubro o que está acontecendo? O pastor velho, mais idoso, disse, você faz o seguinte, quando as ovelhas todas entrarem no curral, deixa lá, você fecha a porta normalmente. No outro dia, na hora de despedir as ovelhas, soltar as ovelhas para ir para o pasto, você fica em cima da porteira, pega uma vara, uma boa vara, e cada um que sair, você dá uma paulada em cima da testa dela. Desce o porrete, sem dó. Pastor, você não vai perguntar como é que faz para descobrir o que está acontecendo? Faça o que eu estou mandando fazer, meu amigo. Ele foi lá, subiu, sem entender muito, e pegou a vara. Abriu a porteira, foi saindo, pá! A ovelha gemeu e foi. Pá! Gemeu e foi. E vai. Todo mundo gemeu e foi saindo. Lá no final de tudo, a última, ele, pá! Aquilo virou para o lado dele com a boca aberta. Sabe o que era aquilo? O lobo vestido de ovelhas. Tinha um lobo lá no meio, devorando as ovelhas. E a única maneira de descobrir foi naquela atitude. Sabe o que isso significa? Ovelhas, crente de verdade, suporta tudo. Ele obedece,
ele sofre, ele suporta, ele aguenta, ele recebe correção e dá graças a Deus, porque a gente precisa ser corrigido, todos nós. De vez em quando eu saio daqui, você não sabe disso. Pelo menos uma vez no mês eu desapareço de madrugada, quando não depois do culto, e vou para as reuniões que tem. Passo o dia ali, sem dormir direito, aprendendo, ouvindo, porque aqui eu falo, aqui eu explico, mas quem fala para mim? Meio da madrugada, mulher, pega o violão, pega o volante que eu não estou aguentando mais. Ainda bem que a mulher é boa de volante, e pega no volante e vamos embora. Daqui a pouco eu falo, agora não aguento mais não, aí eu pego de novo, nas madrugadas por aí, para ouvir, para me corrigir, porque eu corrijo os outros, mas quem que me corrige? Você pensa que é de graça? Mas os lobos que estão no nosso meio te paparica, te abraça, te cheira, te lambe. Ai de você o dia que precisar corrigir ele ou ela. Ai de você. O dia que precisar dizer, você está errado. Você está errada. Conserte nisso. Conserte naquilo, mude nisso, mude naquilo. Vira seu inimigo, fala de você, inventa coisa de você, te abandona, vai embora. São os lobos que estão no meio das nossas igrejas. E aí surge o que tem acontecido hoje em dia. Nós temos 60 milhões de crentes no Brasil. E nunca teve tanto assalto, tanto marginal, tanto homicídio, tanto bandido nesse país como hoje, onde cada esquina tem uma igreja. Mas sabe o que está acontecendo? Juntando esse povo tudo. Conta quem é crente lá dentro dessas igrejas. E aí você ouve muitos falarem, é melhor ter uma igreja do que um bar. É melhor abrir igreja em cada esquina do que abrir um bar. Sabe quem fala isso? Os parentes dos derrotados. Eles querem apoiar os parentes. Porque se eu quero que você entenda que não existe nada pior, não existe nada mais contra o Evangelho do que o mau testemunho. Não basta dizer que é crente, não basta dizer que vai na igreja. O que o povo aí no mundo quer ver são vidas transformadas. Não é igreja. Igreja não muda a vida de ninguém. Então, aparentaiada, é melhor abrir a igreja do que abrir um boteco. Eu falo o contrário. É melhor ter o boteco, e todo mundo sabe que lá só tem cachaceiro, gente que não está nem aí com Deus, nem com nada, do que ter lá um lugar onde tem um bocado de feiticeiro lá dentro. Que não obedece, que não respeita. Que cada semana está numa igreja diferente. Eu recebo pessoas aqui que dizem para mim assim, vem para cá e eu digo, você veio de onde? E eu vim da igreja tal, e de lá fui para a igreja tal, e de lá fui para tal, e tal. Eu digo, e aqui você quer o quê? Você quer o quê aqui? Você sabe quem é o culpado dessa baderna toda? Os lobos
chamado pastores. Porque se essa turma chegasse na igreja e ouvisse um pastor pregar a verdade, falar a verdade, ele diria, ou eu tomo vergonha na cara, ou eu abandono de uma vez esse negócio de igreja. Eu de falar que eu sou servo de Deus. Ou eu vou ser servo de Deus, ou vou abandonar de uma vez. Mas não. Vidas tortas, atrapalhadas. Chega e diz assim, aquele pastor é muito bravo, aquele pastor é muito exigente, Deus é amor. Deus é amor, é verdade, mas nunca te esqueça, Deus é justiça também. E justiça é dar a cada um o que é devido. Justiça é dar o que você precisa. Pastor que te apacente com inteligência e com ciência. Esse dia eu tive, não vou nem dizer, eu vou dizer porque ele não está aqui. E é bom dizer se a pessoa não estiver presente. Coisas boas. Fala coisas más. Se a pessoa não está presente, se chama covardia. Mas falar bem na ausência, isso é louvável e é bonito. Um pastor que não está aqui agora, porque está doente, recuperando a saúde, Darcy. Rodou alguns dias, 35 quilômetros, para ir buscar uma família para os cultos. 35 quilômetros é mais ou menos daqui lá onde ele mora. Hora de culto, um homem com 70 anos de idade, pega o carro, toca no meio do mato, para ir buscar uma família para estar no culto. Chegou um dia desse lá na casa das pessoas. Viu a porta fechada. E ele pensou, está na hora, cadê esse povo? Daqui a pouco chegam as pessoas. Estava onde? Estava pescando. Tá bom. Vamos pro culto? Não, hoje não, porque nós estamos cansados. Pescamos o dia inteiro. O velhinho de 70 anos nas costas rodava 70 quilômetros, porque 35 para ir e 35 para voltar. Aí disseram assim, compramos um carro. Ele disse, ótimo, então não precisa eu vir mais aqui buscar vocês, já que vocês estão de carro, então vá para a igreja. 2 cultos eles foram. Depois, nunca mais. Aí Jesus diz, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ainda bem que tem ovelhas, porque tem hora que dá a vida pelos lobos. E o lobo mata, o lobo destrói. Mas que Deus continue nos abençoando. Que a gente entenda que foi Deus quem nos chamou. E se Deus nos chamou, Deus há de cuidar de nós. E que Deus abençoe Darcy. Que ele tenha mais pelo menos 40 anos. Para morrer igual morreu José, com 110. Para desfrutar coisas boas. Mas quando eu escutei isso, eu fiquei quase doente. Porque
essa chamada que nós temos. É nobre, mas também é difícil. Mas o que é poderoso, ou Deus poderoso que nos chamou, nos dará forças para ir até o final. E que Deus nos ajude, que a gente tenha ciência e inteligência para não morrer antes do tempo e continuar falando a palavra de Deus. Deus abençoe você. No nome de Jesus. Maravilha de Deus.